A mão espalmada pra frente. Júlia, eu estou me sentindo você agora, viu? Você também, mano. Aqui. Eita, tá, que tá, xalalalala. Ai, Fátima tá cantando, eu tô ouvindo aqui, achando... Pensando, te olhando pra te provocar. Que tá, xalalalala, xalalala. Tô querendo amor, tô querendo amar. Eita, tá, que tá, xalalalala, xalalalala. Arrasando, causando, pulando, dançando, te olhando, provoca, vai. Aqui tá, xalalalala, xalalala. Tô querendo amor. Rebola, rebola, vai! Arrasou! Agora é pra valer. Atenção, senhoras e senhores. Essa é a pedida do verão. Fátima Bernardi, nossa professora. Eu tô pronta pra descer do salto. O cabelo já tá bagunçado. Meu rebolado merece aplauso. Ai, 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 ai. Eu imaginando a gente num transe de um beijo quente. Corre esse risco, foge comigo pra outro lugar. Olha como eu amo dançar. O meu corpo não quer mais parar. Rebola, rebola, rebola. Alucino no seu reggaeton. Vou descendo com o dedo na boca. Tô louca, tô louca. Eita, tá, aqui tá. Xalalalala, xalalala. Arrasando, causando, pulando, dançando, te olhando pra te provocar. Que tá, xalalalala, xalalala. Tô querendo amor, tô querendo amar. Eita, daqui. Eu tô pronta pra descer do salto. O cabelo já tá, bate cabelo, meu rebolar. E eu imaginando a gente num transe de um beijo quente. Corre esse risco, foge comigo pra outro lugar. Olha como eu amo dançar. O meu corpo não quer mais parar. Rebola, rebola, rebola. Alucino no seu reggaeton. Vou descendo com o dedo na boca. Tô louca, em cima vá. Eita, tá, aqui tá. Xalalalala, xalalalala. Fátima arrasando, dançando. Todo mundo vai se esquentar. Yeah, yeah. Ha, ha. Xalala. Eu tô querendo amor, humor encontro. Eita, tá, aqui tá. Xalalalala. Arrasando, causando, pulando, dançando no encontro pra te provocar. Ha! Tô querendo amor, tô querendo amar. Vá! Eita, tá, aqui tá. As definições de arrasando, causando, pulando, dançando e provocando se atualizaram com Fátima Bernardes. Está recebendo a Patrícia Fonseca. Ela nasceu com uma cardiopatia congênita e há 1 ano e meio fez o transplante. Vou chamar você para cá. Só quero pedir para o doutor Fernando mostrar para a gente esse trajeto, porque o doutor lá, o médico falou na reportagem, é muito importante. Porque, na verdade, a gente está agilizando o transporte do órgão, mas nenhum tempo pode ser perdido em nenhuma dessas etapas. Então, assim, para que um transplante seja feito, ele começa lá, né, doutor, no diagnóstico. Tem que ter o diagnóstico de morte encefálica, na qual o cérebro ele não vai voltar mais a funcionar e os órgãos ainda durante um período continuam funcionando. Se Mas você não sem o fizer cérebro nada, vai acabar tudo. Se o cérebro não funcionar, não tem mais vida. Não tem volta, não tem volta. Isso. Então esse é o candidato. É nesse momento que a família, então, é abordada de forma adequada. Né? Então, você tem que manifestar em vida e a família está de acordo naquele momento. Depois é feita uma entrevista. Pessoas que talvez tenham infecções, como, por exemplo, HIV, hepatite B, hepatite C ou câncer, os órgãos podem ser descartados, porque você não levaria uma doença para outra pessoa. É feita, então, a cirurgia assim que isso é assinado. É tudo dentro da lei, né? A retirada.
E então depois você tem o momento de levar para o hospital, onde tem o receptor. Imagina, uma pessoa pode ajudar até 10 pacientes. E não é só o transporte que ajuda. A tecnologia médica também melhorou. As soluções, porque assim que o coração é retirado, ele é colocado numa solução especial com mais aminoácidos e aumenta o tempo do que a gente chama de isquemia fria. Então é resfriado, fica a 4 graus, até chegar na sala e tem uma sincronia imensa entre as equipes, né? Então, um membro da equipe, ele vai ver o coração, faz a análise macroscópica, liga para outra equipe e fala, o coração é bom. O outro paciente está sendo preparado para casar tudo direitinho. Nossa, é uma corrida contra o tempo. Né? É uma aflição. Mas é que bom que a tecnologia, né, que a gente está conseguindo fazer isso com uma facilidade maior. E salvar vidas aí. O que chamou a atenção da gente foi recentemente, né, o caso desse primeira-dama, que passou por essa questão, né, da morte cerebral e passou por todo esse processo. E o senhor falou 10 pessoas podem ser ajudadas. Quais os órgãos podem ser transplantados? Você tem coração, você tem os pulmões, os rins, o fígado. O pulmão vai um para cada pessoa, o rim vai um para cada pessoa. Então, pelo menos 8 pessoas são salvas. Com uma doação. Vou aproveitar então a nossa ajudante especialista, porque ela sabe tudo já. Patrícia, como é que era a sua vida antes? Você ficou doente desde sempre. Então, você lembra de você, uma infância com esse problema? Sim, porque eu nasci doente, né? Então, foram 30 anos com um problema no coração. Com 20 dias, eu já fui internada na UTI do INCOR. Porque eu não tinha força de mamar, eu ficava roxa. Eu já nasci cansada. E eu fui vivendo a minha vida toda com limitações. Eu sabia que eu não podia fazer tudo. Os médicos sempre explicavam que eu não podia praticar exercícios. Então, assim, meus amigos, eles todos sabiam que eu tinha problema de coração. Então, tinha uma rampa, eles me empurravam. Tinha uma escada, eles me carregavam. Ia sair de cavalinho, sabe? Do jeito que fosse. E fui levando a minha vida. Com 14 anos eu acabei precisando operar, fiz uma primeira cirurgia, foi uma plastia da mitral. Mas aí tive recaída com 20 anos, tive uma arritmia com 27 anos também. Então, assim, fui até... Toda hora o hospital presente na sua vida e essa ameaça, né? Médicos e hospitais sempre presentes e fui a trancos e barrancos até onde deu. E você, assim, desde quando esperando por um transplante? Então, quando eu tinha 20 anos de idade, eles já começaram a cogitar a necessidade de um transplante. Eles conseguiram ainda me fazer ganhar mais 10 anos para esperar o transplante, com medicamentos novos que iam surgindo, para a gente ir contornando essa insuficiência cardíaca. É interessante sempre lembrar, assim, na questão do transplante, que quem precisa de um transplante é porque chegou, assim, no final mesmo. Tentou todos os tratamentos, todos os remédios. É a insuficiência do órgão, seja pulmão, seja coração. Sim, o órgão não aguenta mais. No seu caso vai à falência. Do coração, você já não fazia mais nada? Assim, você já estava realmente paralisada? Eu já estava de cama. Da última vez, que foram muitos períodos de internação, que eu ficava, às vezes, 1 ano de cama. Eu tive que parar a faculdade. Você fazia o quê? Nada. Ficava descansando. Não, mas a faculdade era de quê? Não fazia nada na faculdade. Fazia economia. Mas precisou parar. Precisei parar para tentar me reequilibrar, recompensar o coração. E depois, assim, no período mais crítico, quando eu já estava com 29 anos, eu já estava 1 ano de cama. Eu precisei voltar para casa da minha mãe, porque eu não dava mais conta de morar sozinha. Porque eu não conseguia cozinhar para mim mesma, não conseguia cuidar de mim mesma. E o momento mais crítico que eu falo para as pessoas é assim, elas às vezes não conseguem imaginar o que é isso. Eu cheguei a ficar tão cansada, mas tão cansada, que os pensamentos, eles começaram a ficar guardados na minha cabeça. Porque assim, eu pensava, minha mente era saudável, era normal, mas eu estava tão cansada que eu não conseguia falar. Nossa, Você imagina, então uma eu assistia a vida, mas eu estava presa no meu corpo. Que existe há uns 50 anos, né? O primeiro médico a fazer o transplante foi na África do Sul, Christian Barnard, da década de 60. E depois disso, com a evolução das drogas imunossupressoras, porque acaba sendo a troca, né, de um problema muito grave, aquele órgão não vai ter mais jeito, por uma outra situação controlável, porque o organismo vai rejeitar aquele órgão. E por isso você tem que usar remédio. E precisa fazer seguimento o resto da vida. Agora, do momento que aconteceu o transplante, para você sentir a primeira melhora, quanto tempo? A hora que eu acordei. Foi assim, foi incrível. Sim, é incrível. Assim, eu falo, eu sou a Fênix, eu renasci das cinzas. Porque foram 30 anos com dificuldades, com limitações. E aceitando, porque assim, eu nunca me fiz de vítima. Eu sempre levei as coisas assim, é o que tem, é o que tem. Então, a vida que eu puder viver, é o que eu vou viver. E então, quando chegou, e a espera, até você vai
deve ultrapassar isso de alguma forma pro público com o seu personagem, a espera é muito angustiante. Ele fala isso muito no texto, que essa espera é uma angústia... Não, você fica louco, porque você tá esperando um órgão que você não sabe se vai chegar. Mas ele pode chegar a qualquer momento. Eu estava internada, eu fiquei 2 meses na UTI. Eu dependia de aparelhos para viver, porque senão meu coração, coitado, tadinho, não estava mais aguentando nada. E então, com esses medicamentos, eu já estava na lista do transplante, podia chegar daqui 1 hora o coração. Isso é uma angústia horrível. Já imaginou se viver o seu dia a dia assim, né? Pode não chegar. Então, cada vez que abriam a porta, assim, na UTI, eu falava, não, é a comida. Não, é o médico. Meu coração, não, é a comida. Então é uma angústia. E mal fez a cirurgia, você abriu os olhos? Quero comer. Já começou? Falou logo? Eu não tinha fome antes, porque é interessante isso. Quando o coração tá muito fraquinho, ele só bombeia para coração, pulmão e cérebro. O resto ele desliga. O cabelo vai caindo, você já não tem mais fome. Todos os órgãos, porque ele tem que poupar energia o máximo para sobreviver. E o meu poupou muito bem, porque eu tô aqui viva. Mas agora ela quer gastar o coração novo, gente. Não tá disposta a poupar mais nada. Tá correndo, não é isso? Tô correndo, nadando, tô treinando. Hoje eu sou atleta transplantada. Ah lá. Tô sendo treinada pelo pessoal da reabilitação, lá onde eu transplantei, no HCOR. E eles estão me treinando pro triatlon. Eu vou para as Olimpíadas dos Transplantados em junho. Olha! E tava dançando Cláudia Leite, que era uma beleza. Tava mesmo, porque eu passei a vida inteira não podendo fazer um monte de coisa. E hoje eu vou dançar, vou cantar, vou fazer escola, vou fazer tudo. É muito emocionante. A gente fica parada, né? É emocionante, é lindo, é uma história linda. E eu acho que, assim, todo mundo tem que ouvir isso, porque tem que ouvir. Doar os órgãos das pessoas que a gente ama, né? Sim. E poder, como ele falou, como a tua... Olha a vida, olha que coisa é emocionante. Imagina, alguém me salvou. Exatamente. Então eu falo isso para as pessoas. O doador, ele é um herói. Para mim, o meu doador é um herói. Para todas as pessoas que receberam um pulmão, um rim, é o herói daquelas pessoas. Porque eu tô viva graças ao sim dessa família.